O yoga, ele foi considerado um bem imaterial da humanidade. Eu sou o Diego, sou aqui do time Unapiracanga. Por aqui o nosso propósito é ajudar você a se reconectar com você através da natureza. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like. E hoje eu trouxe um convidado muito especial para compartilhar um pouco da história dele com vocês, uma pessoa muito inspiradora, que é o Afonso, criador da Casa Shanti. E a intenção desse bate-papo é o Afonso contar um pouco pra gente como é que foi essa transição. Imagino que nem sempre foi tão claro assim que você seria, né? Teria essa história no yoga, né? Sim. Construiria tudo isso. Hoje a Casa Shanti é uma referência com dezenas de milhares de pessoas que são impactadas, né, pelo seu trabalho. E também o Afonso veio dar um retiro aqui em Uná. Então a gente está muito feliz de receber o seu trabalho aqui. Obrigado, Afonso, pela confiança, por estar aqui com a gente e por topar fazer esse bate-papo. Com certeza. Primeiro eu quero te agradecer esse convite. Para mim é super importante. Sempre que as pessoas me convidam para falar alguma coisa sobre yoga, sobre meditação, mesmo se eu estiver correndo no dia a dia, eu sinto que como professor é até uma questão de uma obrigação mesmo, de parar ali, explicar o que é, né? Que às vezes a gente procura tanto e tanta gente busca e às vezes acaba não encontrando ou achando que é algo muito difícil, ou é para quem é iluminado e não tem nada disso. A minha história, eu sou profissional da área da saúde e eu sou terapeuta ocupacional. E durante muitos anos eu fiquei trabalhando lá no interior de Minas, trabalhava numa clínica de fisioterapia, tinha meu consultório, depois tive o meu consultório particular também. Eu comecei a trabalhar muito na área da neurologia e senti a necessidade de fazer uma pós-graduação em neuro. E na minha primeira pós-graduação, os professores, em 3 módulos diferentes, assim, alguns professores falavam como que a meditação, ela conseguia alterar fisiologicamente mesmo o cérebro sem utilização de nenhuma substância no sentido de medicamento. Eu fiquei muito interessado. E eu lembro de perguntar para os meus professores na época, tá, mas aí como é que é a meditação? Eu quero levar isso para os meus pacientes. Nenhum deles sabia. Ah, não, é só legal, a gente sabe que é muito bom, mas ninguém meditava. A gente sabe que funciona, mas a gente não sabe muito bem o que é. E o mais curioso é que eu pensava assim, pô, mas não é pra mim, né? Eu tenho que ensinar, então eu tenho que aprender pra ensinar, mas eu jamais imaginava que era pra mim. E aí vem tudo, eu falo que existe sincronicidade, né? Não existe coincidência. Nessa mesma época eu encontrei um monge indiano e eu falei, ele vai me ensinar essa meditação para ensinar pros meus alunos. Não era pra mim. Pros alunos não, na época eram pacientes. E eu lembro que eu fui na minha primeira aula, era em Belo Horizonte, eu morava com o Cirilo Lafayette, mais ou menos 1h30 de BH. E eu fui pra BH pra encontrar esse monge. E no dia que eu cheguei, era o início de um curso de formação. Cheguei, eles já estavam sentados em meditação. Achei que era assim, aprenda a meditação e levo para os pacientes, né? E aí eu cheguei, ele estava sentado meditando já com uma turminha, sentei, fiquei lá e incomodado, né? Senta assim, para um lado, para o outro, o corpo dói, a gente sentado no chão, bem incomodado. Quando é que ele vai falar o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para eu ensinar para os outros, né? E aí, quando terminou, ele deu uma aula de yoga, eu fiz essa aula de yoga. Eu já tinha feito uma prática, uma época, e não tinha me conectado. Acho que era a linha, era a forma que o professor na época abordava. Para mim não fez tanta diferença. Eu falei, vou fazer atividade física. Eu tinha entendido que era a mesma coisa. E aí esse monge, quando terminou essa aula de yoga, a minha impressão foi assim, pô, meditar dói, né? Porque eu tô saindo todo dolorido aqui de ficar 20 minutinhos, né? Ele falou isso com medo. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá de mal com o seu corpo, né? Eu falei, por quê? Cara, tipo, tá tudo desconectado. E aí caiu uma ficha, assim, que na época eu trabalhava muito, ganhava um bom dinheiro, tinha muitos pacientes, mas eu não cuidava de mim, né? Eu tava ali cuidando das outras pessoas e eu tava muito abandonado, assim. E aí nessa primeira aula me deu esse clique. E ele foi me explicando e falou comigo, olha, talvez seja legal você fazer um curso de yoga. E eu pensei, ele tá querendo me vender um curso dele, cara. Porque a minha mente muito resistente. Sim. Muito resistente. Você foi buscar meditação para ensinar para os outros, né? Exato. Não era nenhum pra mim, processo não, eu não precisava, né? Eu ali era o terapeuta ocupacional, eu não preciso disso, né? E aquela primeira aula, ela me tocou de uma forma, foi tão incrível, assim, a sensação depois, assim, da primeira aula. E essa percepção, imagina, eu tinha passado por tantos professores na área acadêmica, eu era professor universitário, e ninguém tinha me dado esse toquezinho assim, pô, e a minha saúde? E o meu corpo? Eu tô cuidando da saúde das outras pessoas, mas e a minha saúde? E esse monge, ele só olhou assim pro meu corpo e falou, você tá de mal, né? Me deu esse clique assim, e eu entendi que eu poderia melhorar. E algo que eu sempre gostei muito de trabalhar, mesmo nessa época, é porque eu trabalhava direto ali, eu brinco, né, que era apagando fogo, né? Eu não tinha um trabalho na área da prevenção. Na faculdade, geralmente a gente estuda muito a doença. Mas e a saúde? E como fazer para essa doença não chegar? E o que eu fui aprendendo ali com aquele monge
monge e no curso de formação era tão legal. Eu pensei, gente, eu tenho que levar isso para os pacientes na época. E daí do pulo para abandonar o consultório, abandonar a faculdade, falar, gente, ó, não faz sentido o que eu tô fazendo. E já que eu quero trabalhar com a área da saúde mesmo e unir, inclusive, a questão da espiritualidade, rapidinho, assim, fui abandonando a faculdade, que eu lecionava nas áreas da saúde também, curso na área da saúde, e larguei também o consultório e montei a primeira salinha de yoga. Só que aí foi crescendo, e aí eu fui entendendo isso, cara, eu não preciso apagar o fogo. Eu posso trabalhar de uma forma que eu não deixo o fogo pegar. Então, trabalhar com a prevenção, e mesmo na época os pacientes que já tinham, né, era muito paciente neurológico, que tinha tido um AVE, o pessoal fala o derrame, né, foi muito interessante. Hoje eu olho para o caminho assim, eu acho que foi um caminho muito legal, assim, muito legal. O que te ajudou, assim, a dar esse salto? Porque você tinha uma estabilidade, Sim. Você tinha ali seus clientes, você tinha seu reconhecimento na área que você tava. Pra muita gente olhar, nossa, o Afonso jogou tudo pro alto. Exato. Pra dar aula de yoga, como assim? O que te trouxe essa segurança pra tomar coragem, pra dar esse salto mesmo em direção ao propósito que você estava sentindo que fazia sentido? A segurança foi... Se eu pensasse na parte financeira, eu não iria. Eu não tinha nenhuma certeza. Mas a segurança foi o que eu senti em mim. Eu falei, cara, se eu conseguir fazer isso comigo e eu conseguir levar isso pros meus pacientes, na época não eram alunos de yoga, eram pacientes de clínica. Se eu puder levar isso, porque aquilo fez muito sentido, tudo que eu aprendi. Porque... Imagina, eu tô saindo de um ambiente universitário, onde a gente fala sobre saúde, sobre doença e sobre questões da própria ciência. E aí, de repente, eu escuto um monge falando de chakra, falando de corpo energético, falando que se eu faço isso, por exemplo, muda alguma coisa. São coisas que eu já tinha sentido em mim, mas que na faculdade eu não poderia ter naquele momento, né? Porque isso já tem muitos anos. Hoje em dia eu acho que já é mais aberto para essa discussão, mas na época não. Então, eu não tinha nenhuma segurança nesse sentido de um caminho científico, embasado cientificamente, que hoje é, né? Mas na época não era, mas foi o que eu senti. É isso, o caminho é esse, assim, para trabalhar com saúde, para melhorar a saúde das pessoas. Se é isso que eu quero continuar fazendo, se eu vejo que isso é meu dharma, é meu propósito, vai ser nesse caminho. E aí eu ouvi de todo mundo, você é maluco, você é doido, isso não dá certo, isso é moda que vai passar, você tem algo seguro, você já tem uma carreira. E eu falava, não, mas tudo bem, então eu não faço carreira com yoga, e meu objetivo não é esse, meu objetivo é realmente levar algo que me fez muito bem e que me devolveu, que o monge falou dessa tá de mal do corpo, né? Reconhecer de novo meu corpo e de curando meu corpo nesse sentido. Hoje em dia é muito complexo usar a palavra cura, e aí que não utiliza a palavra cura então, mas que seja esse resgate mesmo, de reconhecer meu corpo, as minhas limitações, o que eu tenho facilidade, o que eu tenho dificuldade, mas de falar, cara, isso é a minha casa, né? Assim, é uma ferramenta que me leva para vivenciar as coisas, né? Então, segurança mesmo assim não tinha nenhuma. Foi mesmo, cara, é isso, é o que eu senti em mim e eu quero muito levar isso para as outras pessoas. Você conhecia muito de perto a dor dos seus pacientes ali, né? E você viu que, cara, ali tinha algo muito valioso que ia ajudar aquelas pessoas. Então, acho que talvez essa clareza deva ter, né, dado essa segurança que precisa, né, pra gente fazer esse... E nem sempre a gente fica tranquilo. Deve ter momentos que você, tipo, falou, cara, e aí? Fiz a coisa certa? Não. E tinha isso, né? Porque, assim, por exemplo, dentro da terapia ocupacional, apesar de a gente estudar a saúde mental, trabalhei muitos anos com saúde mental também, lá no interior de Minas e no serviço público. Foi um trabalho maravilhoso. O mestre Osho, ele fala muito isso, por exemplo, que a psicanálise, ela prepara o seu jardim. Plantar a sementinha é com a meditação, é com o yoga. Então, eu sentia, né, que o meu trabalho faltava algo, assim, que aí entra com a espiritualidade, através do yoga, da meditação, sem abandonar o cuidado com o corpo, com a mente e com os corpos energéticos, emocionais, esse trabalho completo, assim. Começa a entender os diferentes níveis, assim, como muitas vezes a ciência que a gente conhece acaba, o que você falou mesmo, remediando ali, olhando muito pro problema, né? Mas como evitar, né? Exato, como trazer, assim, esse olhar mais amplo, né, pra saúde, pra conexão, que eu acho que o yoga tem esse caminho muito integral, assim, né? Eu tomo muito esse cuidado também. Hoje eu dou aula online, né? Então tem gente do mundo inteiro. A gente tá aqui em Piracanga, tá vindo aluno do Japão, tá vindo aluno da França, de vários lugares do Brasil. Então eu sempre tomo muito esse cuidado. Assim. Por exemplo, o aluno entra em contato comigo, tá fazendo aula online e fala, professor, tô com uma dorzinha na lombar, professor, tô com uma dorzinha no ombro. Aí eu falo, tá bom, eu faço um relatório e falo, você vai no ortopedista. Ele fala, não, mas eu quero fazer os exercícios de yoga. Eu falo, não, primeiro você vai no ortopedista e aí eu coloco
coloca os asanas, o ortopedista marca qual exercício ele não pode fazer, e a partir disso a gente pode até criar uma série. Então assim, eu sempre tento integrar o trabalho do yoga da forma como eu faço, com a medicina, com a ciência, e eu acho que cada um tem ali o seu papel, apesar que hoje a ciência já comprova os benefícios da prática. É curioso que o yoga, ele foi considerado um bem imaterial da humanidade, bem para quem pratica, para quem convive com quem pratica e para quem reside num ambiente onde tem alguém que pratica. Então, cara, e a ciência hoje vê dentro dessa parte neurológica, na época não tinha muito, dentro da parte física, né, o que dá para você fazer, seja na reabilitação física. E aí, se a gente concilia, né, de fazer o nosso aluno entender, ó, o yoga vai aqui, a medicina vai ali, a fisioterapia vai ali, a educação física vai ali, a terapia ocupacional vai ali, e a gente pode integrar isso tudo, não tem como não desenvolver a ciência da cura mesmo, né? É incrível, incrível. Juntar, né, todos os conhecimentos que a gente tem disponível, né, acho que Exato. a gente eu sinto que a gente está nesse momento, assim, como humanidade, de reconexão um pouco com esses conhecimentos e saberes ancestrais, né, acho que tem muitos saberes ancestrais que são muito valiosos, mas que por algum tempo, com o deslumbre da tecnologia, do avanço de tudo, a gente foi meio tipo, esses conhecimentos ancestrais eles estão ultrapassados. E agora, a gente está vendo que, assim, eles também têm a sua importância, Exato. né? Tem coisas muito valiosas no yoga, nos povos originários que no conviveram. Ayurveda, nos povos indígenas. Eu sempre brinco com os meus alunos e falo, a cura está aqui. É no verde, na natureza, nas plantinhas. Que, assim, como seres humanos, a gente saber conviver em perfeita harmonia com a natureza, com o nosso corpo, né? Sem agredir a natureza, sem agredir o nosso... Isso é muito valioso, né? E é justamente o que muitos povos ancestrais sabiam fazer com muita excelência, né? Com certeza. Durante dezenas de milhares de anos habitar um ecossistema e aquele ecossistema continuar preservando os seus recursos e às vezes até ampliando a capacidade de recursos daquele lugar, né? Exato. E hoje a gente acaba tendo uma outra relação com a natureza, né? Exato. A gente começou a perceber a natureza é uma coisa, o ser humano é outra, né? E não é. A partir do momento que faz a desconexão é que começa a acontecer e aparecer os problemas, né? Uma coisa que eu falo muito também, Diego, dessa questão, que tudo bem também se algum aluno quer vir para praticar yoga, para poder suar um pouquinho, quer vir para poder deixar o braço mais forte, tá tudo bem, pode vir fazer, não tem problema. Mas a mim, o yoga, ele mostrou isso, assim, que através da prática e através desse cuidado com o corpo, do cuidado com a mente, como que a saúde vai melhorando. E eu acho que muita gente hoje chega por causa das posturas, por causa dos asanas, e depois vai descobrindo um outro caminho, né? De autoconhecimento mesmo. Um dos bordões que eu uso muito no meu canal, a gente tem duas, é o Om Shanti, a gente se cumprimenta falando Om Shanti, e eu também sempre uso algo que eu também aprendi na Índia e o pessoal foi associando a mim, mas não é uma frase minha, que é a tradução de um mantra, que é o autoconhecimento leva embora o sofrimento. E ali, naquela época de trabalhar em consultório, essa questão do autoconhecimento, como é que eu vou trabalhar isso ali? Não dá. Agora, dentro da prática de yoga, aí é outra história, né? E leva embora todo tipo de sofrimento mesmo, quando a gente se autoconhece. É um caminho que, né, vai aparecendo os frutos. A gente começa por um motivo e aí ao longo dele vai descobrindo que tem muito mais, né? Exato. Tem infinito ali. Outro dia eu li um texto que falava assim, se você utiliza a prática de yoga como uma atividade física, tá tudo bem, é um exercício muito legal, vai te dar flexibilidade, vai aumentar sua força, vai massagear os órgãos internos, vai melhorar seu metabolismo, sua digestão, vai fazer muito bem. Só que se você utiliza o yoga apenas como uma atividade física, é como se você tivesse um avião e você está usando ele como um caminhão, que te leva de um cantinho para o outro, só que ele pode voar, né? Então se você usa esse avião, a prática de yoga, esse momento para o seu autoconhecimento e para o despertar da sua espiritualidade, independente de religião, que você acredita, cara, vai potencializar muito a sua vida. E a vida muda mesmo quando a gente começa a praticar. E aí quando eu fiz o meu primeiro curso, eu pensava, não é pra mim, não é pra mim. E aí quando eu comecei a entrar mesmo, né, profundamente no curso, eu fiquei pensando, como que eu não vou passar isso para as pessoas? Né? Hoje eu dou curso de formação. E muitos alunos, eles entram assim, alguns são praticantes, e eles falam, eu quero conhecer mais, quero conhecer essa filosofia indiana, quero saber sobre mitologia, quero saber um pouquinho sobre a Ayurveda, como montar uma prática, mas eu não vou dar aula não. Eu falei, tá bom. Começa a fazer o curso, mas o que a gente aprende tão legal que você começa a falar com as outras pessoas e daqui a pouco transbordar esse conhecimento, assim. E aí você já vira o professor também. Que legal. Né? Você é instrutor de yoga? Eu não, eu só pratico yoga. Eu tenho uma conexão muito grande com a Ashtanga. Eu comecei a praticar uns 2 anos atrás, assim. E eu sou ariano, né? Essa coisa dessa da energia. Sim. Então o Ashtanga, pra mim, ele traz essa disciplina, assim, sabe? Então eu tô muito contente, assim, com esse caminho de descobrir, tal, da Ashtanga. Boa.
Então, não sou instrutor, mas quem sabe, em algum momento, mais pra frente, eu tenho Geralmente assim, vontade. começa praticando e daqui a pouco aquilo vai te fazendo tão bem, que você começa a querer aprofundar, né? Isso é muito legal. Eu comecei, né, focada nas posturas, depois eu comecei a perceber essa história da respiração também, aí depois a presença, enfim, vai desdobrando, né, em tantos aspectos assim. E muda o corpo, muda a vida, muda a mente, muda a forma de você relacionar com você, e aí isso transfere para o outro, você começa a relacionar diferente com o que você come, com a forma como você vê a vida, você começa a se relacionar diferente com as outras pessoas, e quando você vê, a vida já mudou completamente, né? Eu vou pro yoga, às vezes eu não tô afim de praticar, mas eu penso na diferença que vai fazer durante o meu dia, e essa é a minha motivação pra ir na prática, sabe? Porque é impressionante a diferença, como o dia transcorre, o dia que eu pratiquei yoga e que eu não pratiquei, assim. Pra mim é muito visível essa diferença. Então eu faço por mim, faço pras pessoas que eu vou conviver naquele dia, sabe? E o Ashtanga tem uma coisa interessante, que é intenso, né? Sim. Então, durante um tempo eu dei aula de Ashtanga, não é o que eu sigo hoje, né? Eu dou aula de Hatha Vinyasa, mas toda a minha base é o Tantra. A Hatha Yoga também é restaurativa, dou aulas assim, mas durante um período os alunos me pediam muito Ashtanga, então dei aula de Ashtanga, e aí eu só falava assim, se você vivenciar, você passar isso aqui hoje, qualquer outra coisa que vier pra você vai ser fichinho, que você já fez uma aula de Ashtanga, então você vai dar conta. Quando eu tô lá na postura ali, eu fico tipo 5 respirações, tá? Eu vou conseguir, porque se eu fizer isso, eu vou dar conta de qualquer coisa outra que vier coisa no dia. pode vir, que eu já fiz Ashtanga hoje, né? Então... E hoje, conta um pouco da Casa Shanti, desse projeto que você faz, que toca tantas pessoas, como é que funciona, as formas que as pessoas podem chegar, que tipo de experiência vocês oferecem para as pessoas? O meu trabalho começou então dessa forma, né? Eu acabei saindo de consultório, de clínica e abrindo primeiro era um espaço, né? Não tinha nenhum nome e o negócio foi crescendo de uma forma e tanta gente chegando lá no interior de Minas, que eu aluguei uma casa e uma amiga falou, olha, vamos colocar Casa Shanti, e aí ficou, porque era uma casa. E na época eu já gravava uns videozinhos pro YouTube sem nenhum interesse de nada, assim, gravava para poder compartilhar mesmo, né? Isso que é tão legal que a gente quer que todo mundo tenha acesso. E os vídeos do YouTube começaram, não tinha um nome pro canal, mas eu sempre postando conteúdos no YouTube e mantendo a Casa Shanti. E aí várias coisas aconteceram na minha vida, eu decidi fechar a casa e me mudar para Búzios. E nessa época, quando eu cheguei a Búzios, cheguei sem conhecer ninguém, com uma mochilinha nas costas, sem trabalho, sem nada, mas com a certeza, bom, eu sou professor de yoga, eu sou instrutor de yoga, então alguém vai querer fazer aula, né? Então apareceu um português e ele me convidou para fazer um trabalho, gravando vídeos, eu vi a possibilidade ali, né? E eu conheci a Laura, logo em seguida que ela começou a produzir esses vídeos e a gente também foi pro canal do YouTube. Então hoje tem as aulas no YouTube, mas as aulas com os meus alunos no site casashanti.com.br. Aí lá a gente tem aulas ao vivo e muito conteúdo que a gente produz. Não só aula prática de yoga, mas a gente tem a parte da teoria, tem grupos de estudos também. As aulas ao vivo acontecem atualmente 2 vezes por semana e o grupo de estudo 1 vez por mês também. E além das aulas regulares, toda semana, a gente também tem o curso de formação de instrutores de yoga e pessoas do mundo inteiro, os encontros anuais que a gente faz e que esse ano a gente está aqui em Piracanga. Que né? legal. Próximo ano agora a gente está indo para a Índia, vamos levar um grupo em maio de 2025, mas todo ano a gente faz um encontro, assim. Então esse agora é no Brasil e o próximo vai ser na Índia, vai ser bem especial. Incrível. É legal porque vocês trazem essa abordagem do yoga bem ampla, né? Porque muita gente associa o yoga ali ao mat, mas na verdade eu tenho um amigo, né, o Vini, ele fala, o yoga mesmo acontece fora do tapetinho. Exato. A postura que você tem em cima do tapete, ela vai refletir muito no seu dia a dia. Eu estava dando uma aula sobre os Yoga Sutras para uma turma de formação, quinta-feira agora. Foi quinta ou foi sábado? Eu tô aqui em Piracanga, já nem tô sabendo que dia é hoje. Mas estava dando uma aula agora sobre os Yoga Sutras e a gente tava conversando um pouquinho com os alunos sobre isso, né? Que você entra numa postura e aí... sei lá, você está na postura do triângulo, trikonasana, você está ali e aí o professor te pede para ficar ali e talvez aquele alongamento está doendo um pouquinho, né? E a gente tem muito essa tendência, pô, você sente dor, você corre da dor, né? Na vida a gente faz assim, aquele caminho dói, eu não vou por ali, né? Mas algumas coisas a gente tem que passar mesmo, né? Então eu falo, fica um pouquinho na postura, respira um pouquinho nessa postura, que vai passar. Se a gente observa em profundidade, quando a gente está fazendo uma postura, a nossa mente, ela está o tempo todo repetindo tudo que a gente faz na vida. Você não está no trânsito, né? Mas quem está no trânsito ali, e agora o que eu vou fazer? Não. Ou tá se alimentando, tá alimentando rápido. E você pode observar que em cima do tapete é a mesma coisa. Você tá na postura, você tá pensando, quando terminar essa postura, qual que é o próximo asana? O que eu tenho que fazer depois disso e tal? E aí você vai percebendo isso, vai mudando. E aí realmente você vai entendendo aos poucos que para praticar os 8 passos do yoga, né? Do Ashtanga Yoga, brinco com os alunos, virar de cabeça para baixo, colocar os pés atrás. É mais fácil do que você ahimsa, não violência, que inclui não só fazer o mal pro outro, mas não pensar mal do outro, né? Então essa prática
prática é que vai te levando ao autoconhecimento e ela acontece fora do tapete. A gente, como professor, a gente coloca isso ali para o aluno ir entendendo, aprendendo. Eu costumo não usar muito essas palavras em sânscrito, porque às vezes a pessoa não entende, mas eu falo, ó, vai na postura até onde não dói, né? Doeu? Para um pouquinho, sente, respira, percebe que respirando a dor passa, para que depois o aluno possa levar isso para o dia a dia, né? Doeu um relacionamento? Respira, vai passar, não vai até onde te machuca. Então a prática, depois que você enrola o tapete, aí tá só começando. E aí é você com você, não tem um professor não, então o momento é de você colocar em prática, né? E é interessante também a gente perceber, porque às vezes a gente, quando professor de yoga ou praticante de yoga, às vezes a gente também se cobra muito, né? Eu tenho que ser um cara equilibrado, tem que ser um cara, o exemplo do praticante de yoga. Cara, tá todo mundo no mesmo caminho, né? Nós somos humanos, na verdade somos divinos, né? Mas estamos nessa condição de humanos. E é esse treino, né? É praticar yoga em cima do tapete, fora do tapete, tentar levar para a vida, tentar levar para o dia a dia. E é um caminho que vale muito a pena. Sim. E acho que tem isso muito de desconstruir esses ideais, né? A gente adora, nossa, então tal pessoa é aquele exemplo, aquela referência, ou não, agora eu descobri o yoga, é o caminho, né? E tipo, entender que, né, é como cortar a unha ali, de tempo em tempo tem que dar ali aquela parada. Eu falo muito com os meus alunos, assim, porque como eu tive eu fiz outras formações, mas a minha primeira formação foi com um monge, e ele era muito rígido comigo. Ele falava, você vai ser um professor muito bom, mas, por exemplo, a gente ia fazer encontros assim, ele 4 horas da manhã me acordava, anda, levanta para receber as pessoas. Eu falava assim, mas a aula é 6, agora são 4. Sim, mas você tem que dar exemplo. Ele era muito rígido. E aí depois, num certo momento, ele me falou, olha, isso é por causa da sua formação. Mas depois disso, entenda que você não é monge. Então, se divirta também. E faça desses momentos de espiritualidade. Então, vai no templo, coloca o joelho no chão, canta um mantra, faz uma oração e sai para dançar com seus amigos, desce até o chão, se diverte, dá risada, porque a espiritualidade, ela também tá aí. Então, não tem que só se fechar e achar que isso, porque às vezes as pessoas pensam isso, vou começar a fazer yoga, vou virar aquele cara que tem que ser vegano, tem que virar de cabeça para... Não tem nada, né? É um caminho que você vai descobrindo e aí muitas coisas vão fazendo sentido, você começa a adotar novas posturas e aos pouquinhos, à medida que aquilo faz sentido para você. Eu comecei, por exemplo, a comer carne, né? Quando eu fazia o curso de formação, e esse monge me falava, tudo bem, se você sente que não tem problema, coma. E talvez chegue um momento, me fala que eu vou te ajudar nesse processo. Depois disso até estudei nutrição, para poder aprender mais, né? Me formei em Ayurveda também, e estudei nutrição para poder aprender mais sobre essa questão de sempre ouvir carne, vai faltar proteína, quer saber, vou estudar. E aí me formei também para poder ajudar as outras pessoas. Mas tá tudo bem, né? Então sai, se diverte e também medita e vai entendendo que a espiritualidade, ela tá em tudo. Senão a gente entra no desequilíbrio. É o autoconhecimento que vai te proporcionar isso. Vai fluindo naturalmente, né? A gente não precisa entrar num lugar de culpa, de rigidez, de privação. Nada. É isso. A maioria das pessoas não quer virar um monge. Exato. E não é o precisa. único caminho, não Exato, precisa. não precisa. Que legal. Muito bom. Afonso, gratidão por esse papo maravilhoso. Obrigado. Foi um prazer conhecer um pouco mais de você, da sua história. Gratidão. Agradeço. Muito bem-vindo. Deixar o convite, todo mundo que quiser conhecer mais do meu trabalho, tem muitas aulas aí no YouTube, tem também da escola, onde eu dou as aulas todas as semanas, né? Se jogar no YouTube Afonso Yoga, vai encontrar. E, do contrário, pode acessar casashanti.com.br. Maravilha, gente. Ótimos conteúdos lá. Sigam. Obrigado. Gratidão, querido. Om Shanti. Om Shanti. Namastê.